Nível no YouTube? Sim, sim. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de ter o link especificamente de cada aula por motivos técnicos, mas se você for lá no meu canal, né? Lá vai estar com o título que a gente fez. Vai estar alguma coisa assim, vestibular, Ceará, alguma coisa assim, UFC. Tá ótimo. Eu procuro lá, é só para saber se não está disponível mesmo. Ok, a gente fez essa ou fez a 16? A gente fez até 16. Fez até a 16. Isso. Muito bem. Agora uma que envolve hexágonos. Deixa eu pôr aqui. Se um hexágono regular está escrito uma circunferência cuja medida do raio é igual a 2 centímetros, então a medida em centímetros do raio da circunferência com o hexágono está escrito, caramba, essa questão aqui tem um enunciado estranho. Mas nada fica estranho se fizermos um desenho. O hexágono tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Muito bem. E ele está dizendo que é regular. O que significa ser um hexágono regular? Que todos os lados têm o mesmo tamanho, tá bom? Tá certo. Em uma circunferência. Está inscrito. In significa dentro. Então vamos desenhar aquele dentro de uma circunferência, apesar de que, como eu não sou muito desenhista, isso aqui é meio difícil de fazer. Mas deixa eu trocar a corzinha. A ideia é que as pontinhas vão estar no limite da circunferência, sacou? Tipo as pontinhas do hexágono, entende? Sim. Os vértices, matematicamente falando. Tá aí. Então, algo parecido com isso. E isso aí tem raio 2, essa circunferência. Por exemplo, isso aqui é 2. Que o raio é a distância até a circunferência vindo do centro. A medida em centímetros do raio da circunferência... Não, peraí. Em uma circunferência, a medida do raio é igual a 2. Então, a medida em centímetros do raio da circunferência a qual o hexágono está circunscrito... Putz, velho. Circunscrito. Circunscrito é, se eu não estou cometendo erros aqui de gramática, é dentro. Tem uma esfera dentro, sacou? Sim. Esfera não, círculo. Dentro. Virou uma rabisqueira nojenta já. Senhor do céu, Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor. Muito bem. Something like that. Claro que deveria ter mais simetria na parada aqui. Deixa eu ir pra cá, ir pra cá, pra cá, ir pra cá. Acho que é isso. Opa. Muito bem. Bem, como é que a gente vai encontrar agora o tamanho do raiozinho? Desse raiozinho. Vejo que ele é diferente do raiozinho azul, claro, porque a circunferência verde é menor. Muito bem. Isso tem a ver com questões geométricas do tipo, quando esse hexágono regular está inscrito numa circunferência, inscrito, né, que é dentro, vermelho ali dentro. A medida do lado L, né, cada um desses hexágonos tem, ela é igual ao raio. Tá bom? Isso acontece porque é um polígono regular. Então, é como se... Como não? É exatamente o seguinte. Todos esses triângulos que a gente consegue formar dentro de um hexágono, eles são triângulos equiláteros, tá bom? Sim. Eles têm tamanhos iguais. Todos os lados são iguais, então, pela lógica. Portanto, é L igual a 2 também. Beleza? Beleza. É um fato. Agora, como é que a gente vai usar esse fato, né? Agora, sobre o circunscrito, também tem uma característica que a gente aprende lá em geometria plana. O raio dessa circunferência verde, ela vai ser igual ao apótema
do hexágono regular. Tá bom? Já vou falar para você o que é apótema, mas primeiro eu quero escrever essas coisas. O hexágono tem muitas características decoradas relacionadas a círculos. Um círculo externo, para deixar mais claro aqui para você, tem seu raio igual ao lado do hexágono. E um círculo interno tem seu lado igual ao apótema do hexágono. Muito bem. Então, o segredo é como calcular esse tal desse apótema. Ou melhor, o que é um apótema? Um apótema é isso aqui, resumidamente. É a distância reta até o meio do vértice. É uma espécie de mediatriz. Mediana, melhor dizendo. Ok? Ok. Ó, isso aqui, por exemplo, é um apótema. Esse triângulo aqui. É a altura do triângulo. Mas, quando a gente está falando de hexágono, a gente chama de apótema. Distância de uma base até o centro. Então, eu vou chamar de apótema isso aqui. A. E esse A é igual a L vezes 3 meios. Se eu não me engano, é 3 meios ou é raiz de 3 meios? É raiz de 3 meios, é claro. Perceba que faz todo sentido do mundo o apótema ser L vezes raiz de 3 meios quando a gente olha para esse maninho aqui e vê isso do ponto de vista de triângulo, né? Sim. Porque se isso aqui é um triângulo, esse pontilhadinho aqui que eu estou fazendo é um triângulo equilátero, como eu falei para você agora há pouco, significa que todos os ângulos dele são iguais, né? Ou seja, todos os ângulos dele têm que medir 60 graus. 60 mais 60 mais 60, 180, né? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Acredito que você lembre disso. Muito bem. Where else? Então aqui significa que é 60. Então aqui significa que é o cateto oposto a esse ângulo de 60 graus. Cateto oposto é seno. Quem é o seno de 60? Faz 3 sobre 2. Beleza? Beleza. Então tem tudo a ver aí. Tudo a ver. Que mais? Vamos pensar um pouquinho. Nós podemos fazer aqui. Bem, a gente pode encontrar a tal da apótema, né? Já. Então, vai ser simplesmente 2 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, raiz de 3. Beleza. Sendo assim, quando a gente olha, né, o nosso amiguinho, a gente já concluiu, né, pela lógica, até pelo desenho, fica bem claro, e pelo que eu escrevi agora há pouco, que o apótema é o raio da circunferência interna. Ou seja, da verde. Ou seja, esse raio aqui, que é o que ele está pedindo como resposta, é a resposta que a gente obteve agora, a raiz de 3. Olha só. Beleza? Beleza. Então, veja, não é uma questão difícil, mas nós tínhamos que saber o que eu escrevi aqui, né? E na hora da prova, não sei quanto tempo você vai ter, mas acredito que pouco. É ruim ficar fazendo desenho também, né? Para eu explicar aqui é muito de boa. Mas para você fazer na hora lá, não é tão de boa assim. Beleza? Então tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, o que é isso? Triângulo de Fibonacci. Então, observando o conhecido triângulo Fibonacci, construído com números inteiros positivos e ímpares, como apresentado a seguir, é possível obter interessantes relações numéricas. Se x é a soma dos números que estão na 90ª linha, não, 99ª linha, e y é a soma dos números que estão no 100ª linha, então y menos x é igual a... Muito bem, então a gente está querendo encontrar basicamente quem são esses termos que estão nessas posições curiosas. Muito bem, a gente está vendo aqui crescer um monte de número ímpar, né? Muito bem, então nesse triângulo Fibonacci aí só vai ter número ímpar.
A gente tem que entender o padrão das coisas, né? Veja, em especial se a gente está falando, olha só, deixa eu só copiar isso aqui para marcar algumas coisinhas. Aqui tem que ser esperto, não tem que dar conta, sabe? É mais lógico. Ó. Vamos ver a soma dessas coisas, ó. Por exemplo, na primeira linha a soma deu 1, na segunda deu 8. Tá falando de soma? Vamos procurar soma, né? Na terceira, tem que fazer essa conta aqui, né? Vai dar 27. Eu suponho que a próxima vai dar 64. Eu nem fiz a conta, mas vamos ver se dá 64? Soma isso aqui pra mim e vê se dá 64. Certo, vou fazer aqui agora. Isso. Foi uma concordância? Sim. Bem, por que tu acha que eu sabia que ia dar 64? Não sei. Quanto dá? Não tem Vai ideia? aumentando. Porque vai aumentando, sei lá. Eu não tenho, não. Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então aqui tinha que ser 64, porque é 4 ao cubo. Essa é a sequência que tá rolando aqui, entendeu? Entendi. A próxima vai ter que ser 125 e assim vai. Que legal. Então, provavelmente, a soma dos números na enésima linha... Não, provavelmente não. É o que a gente concluiu. Na enésima linha, a soma vai ser n ao cubo. Então ele tá falando aqui, a soma dos números que estão na 99ª linha, vai ser 99 ao cubo, certo? Certo. E y é a soma do... Isso é x, né? Tá dizendo ali. E y é a soma dos números que estão na 100ª linha. Então y menos x, 100 ao cubo, menos 99 ao cubo. Agora, tem alguma opção com isso? Não. Mas isso não significa absolutamente nada. Por quê? Porque a gente sabe que existem produtos notáveis. Eu, por sinal, vou te enviar um negócio agora e vou te deixar com uma missão, porque eu preciso ir no banheiro antes que aconteça um desastre. Tá bom. Eu vou te mandar um negócio que vai te orientar como terminar essa conta. Tá no teu Pra eu zap. terminar, né? Sim. Tá Tá no bom. teu zap uma listinha com produtos notáveis, ok? Certo, Eu vou recebi. mostrar já qual é o produto notável que vai ser interessante você utilizar. Note que a gente está falando ali de um número ao cubo menos outro número ao cubo, certo? Certo. Né? O 100 ao cubo menos o 99 ao cubo. Aqui nós temos essa relação, né? Que é um número ao cubo, Uhum. os outro número ao cubo, e apareceu uma coisa dessa. Então, quem sabe isso aí te orienta para ver qual é a opção certa. É só Tá isso bom. por enquanto. Se tu não conseguir, não tem problema. Já volto. Tá bom. Vou fazer agora. Show.
Então, conseguiu fazer alguma coisa, hein? Consegui, eu lhe mandei o item B, a resposta. Vamos ver. Ah, você percebeu que aparecia um, depois aparecia a expressão que está no item B. Maravilha. Maravilha. Viu? Passos aqui, muitas coisas. Mas, de boa. Bem tranquilo. Se a gente percebeu o padrão, né? Pareceu problema assim, tem que buscar o padrão. O problema é que a gente olha, daria para meter muitos padrões aqui, né? O problema que a gente olha é que são números primos e tal. Isso interessa? Isso. Não, o que interessa é que ele está pedindo soma. A gente tem que focar sempre nas opções. Muito bem. O que o problema está te pedindo. Muito bem. Deixa eu ver a próxima. Passa que passa que passa. Vamos ver. Dado no plano dois pontos distintos x e y, e seja P um ponto no interior do segmento de retas, cuja extremidade XY satisfazendo a condição de proporcionalidade, senhor do céu, o que é isso? Interior do segmento de retas. No plano. Dois pontos distintos. Tá bom. Desenhar. Tem dois pontos aqui. Seja P um ponto no interior do segmento de retas, cujas extremidades são XY. Satisfazendo as condições de proporcionalidade. Tá bom. Tem a continha ali. Dado dois pontos U e V, a medida do segmento de retas cujas extremidades são U e V será denotada por UV. Tá, beleza. Ele só está explicando o que significa esse símbolo, mas é meio óbvio. Considerando o exposto, é correto afirmar que o número K, real e constante, está entre... Bem. Muito bem. Tem bastante coisa para a gente fazer aqui, mas não é difícil. Não é difícil se a gente for espertinho. Ele deu aqui já as equaçõezinhas. E a gente, por exemplo, pode começar a brincar com essas equações para, no final, a gente dizer que uma coisa é igual à outra, fazer uma divisão e encontrar uma resposta. Por exemplo, da primeira equação ali, da segunda, eu acho melhor começar com a segunda. A gente pode dizer que PY é igual a XP sobre K, certo? Só estou isolando o PY, passei o K dividindo, etc. Certo. Ok? Certo. Muito bem. E da segunda equação, a gente também pode trabalhar com o K, né? Porque o K é a relação mútua dos manos aqui. Vai ficar XY é igual a K XP. Então, olha só. Temos K, temos XP, maravilha. Agora, a gente pode pegar essas expressões e fazer uma substituição. Vamos entender agora onde que eu vou fazer a substituição, porque supostamente, né, eu usei tudo que o enunciado me deu. Mas não é verdade. Tem uma coisa que o enunciado deu que não está explícita em equação, que é essa relação na prática. Porque se a gente parar para pensar, o que a gente tira desse desenho básico que eu fiz aqui? A gente tira, deixa eu até fazer uma setinha para indicar isso, que XY, que é o tamanho todo, é igual a XP mais PY, certo? É a soma desse pedaço mais esse. Sim, Faz sentido, é certo. meio óbvio, mas é uma relação que vai ser importante utilizar aqui. Porque, né, nós temos um monte de variáveis, então o máximo de equações que a gente pode tirar para utilizar o nosso problema é importante. Legal. Então, deixa eu pôr essas coisitas ali.
vai ficar basicamente tudo em função de XP e de K, né? Então, substituindo aqui, vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. Então, eu vou substituir agora tudo isso, né? A 2 e a 1, a 3. Desculpa, a 2 e a 3 na 1. Melhor. Então, a gente pega aqui. XY é isso. XP. Bem, XP é um dos elementos que vai ficar em função aqui. Então, XP. E quem é PY? PY é isso aqui. Beleza? Bem, veja que XP é um termo que está em todo mundo aqui. Então, se ele está em todo mundo, eu posso dividir todo mundo por XP. Porque assim, eu vou ter uma expressão só em termos de K. Né? Matemática básica aqui, certo? Então, né? Às vezes a gente não está acostumado a usar tanta letra, mas vamos pensar, XP é uma coisa só, XP é um tamanho, certo? Então é como se eu estivesse trabalhando com XY aqui. K é X, XP é Y, dividir todo mundo por Y. Como todos os termos têm XP, eu posso fazer isso, tá bom? Se não tivesse, eu não poderia, Certo, tô entendendo. né? Tipo, você tá entendendo, né? Então, beleza. Então, beleza. Então, agora com isso aqui, a gente consegue encontrar o valor do K. Bem, você olha para isso e pode pensar, pô, beleza, agora ficou fácil, vamos achar o valor do K. Então, acha aí, por favor. Quero ver se você consegue achar o valor do K, dado que ele veio dessa forma aqui para você a conta. Que às vezes as pessoas bugam um pouco, né? Apesar de a gente já estar aqui na cara do gol para achar o valor do K. Eu não consegui não achar.
Eu não sei se você está desenvolvendo aí, mas eu vou te dar uma dica que nem sempre obter o valor de uma letrinha, né, é isolá-la. Às vezes nós temos fórmulas com Bhaskara, né? Entendi. Eu estou tentando fazer aqui, mas eu não estou conseguindo, assim, desenvolver, eu Porque você acho. está querendo isolar o K. Não vai dar para isolar o K. O que Entendi. você tem que fazer é a Bhaskara. Agora, como é que a gente vai fazer a Bhaskara? Bem, o que é que caracteriza a Bhaskara? Não é ter x ao quadrado? Lembra lá que tem que ter x ao quadrado para fazer a Bhaskara, certo? Certo. Então, aqui, se a gente fazer aparecer um K ao quadrado, vai dar para fazer Bhaskara. Se você multiplicar todo mundo aqui por K, você tira esse problema aqui, que é o K embaixo, certo? E faz aparecer o K ao quadrado. E daí você consegue resolver por Bhaskara, beleza? Beleza. Então, ficaria k ao quadrado menos k menos 1. É isso? E igual a Igual a zero? zero, daí você pode fazer Bhaskara, exatamente. Certo. Aí, para eu resolver, né? Com Bhaskara, posso resolver? Exatamente. Aham. Pronto. Apareceu aqui raiz de 5 sobre 2, né? Mais ou menos. Só que aí resolvendo, ficaria 1,6, porque aí tem que dar um resultado, né? 1,6, aí no caso aproximaria para 1,6. Sim, 1,6. Agora me diz uma coisa. Você fez meio rápido essa Bhaskara aí. Você usou algum programa, algo assim? Não, calculadora só. Eu já tinha montado aqui, depois que você deu, eu usei a Sim. calculadora. Você vai poder usar a calculadora na prova? Não, Então, como é que você descobriria o valor do raiz de 5 na prova? fatorando. Ia demorar muito. Fatorar como, se o 5 é um número primo? Dá para fatorar um número primo, certo? Dá para fatorar um número que não é primo. Números que tem, ou seja, números que têm fatores. Por exemplo, 10. 10 tem fator. O fator é o 5 ou é o 2. Daí você consegue tirar alguma informação disso, se bem que no 10 também seria complicado, porque tanto 2 quanto 5 são primos. Então, use as ferramentas que você pode usar na prova. Raiz de 5, como é que a gente vai tirar que ele, mais ou menos o valor dele? Bem, com um pouco de malandragem. Por exemplo, 5, ele é um número entre o 4, né, e o 9, certo? Obviamente. Mas Certo. por que eu estou usando justamente o 4 e o 9? Porque o 4 e o 9 são caras que a gente conhece a raiz. Então, o raiz de 5 vai ter que ser um número entre 2 e 3, certo? Certo. Bem, o raiz de o 5 é um número muito mais próximo do 4 do que do 9. Uma unidade mais só de distante do 4 e 4 unidades distante do 9. Então significa que raiz de 5 tem que ser alguma coisa mais próxima de 2 do que de 3. Então vai ter que ser tipo, se é mais próxima do 2, vai ter que ser 2, vírgula alguma coisa do tipo 1, ou 2, ou 3, né, no máximo, certo? Então como no máximo é 3, eu vou colocar 2 aqui. Provavelmente raiz de 5 é alguma coisa próximo de 2,2, entendeu? Faz Entendi. sentido? Faz sentido.
Muito Só que eu bem. sou bem lenta, minha questão na matemática é justamente isso, eu sou bem lenta na resolução das questões. Se eu fosse resolver, ia demorar demais, acho que ia pegar a aula toda. Por isso que eu usei a Nada. calculadora. Se você não fizer isso comigo aqui, vai chegar na hora da prova, todos os meus alunos passam por isso. Por isso que eu encho o saco deles com isso. Vai chegar na hora da prova, o que que vai acontecer? Você vai ficar ansiosa, nervosa, não vai saber como começar. Então, pelo menos tenta fazer a parada à mão. Se estiver demorando, eu vou falar, não precisa se preocupar. Tá bom, então. Então, significa que raiz de 5 é 2,2. Aí sim, porque daí você chegou em K igual a 1, mais ou menos, né? Claro que a única que importa para nós é o mais, mas a gente só descobre isso porque o raiz de 5 é maior que 1. Não pode ter número negativo para cá, né? Não faz sentido. K ser negativo, uma vez que a gente está falando de tamanhos. Tem tudo isso, né? Daí a gente chega em 3,2, né? Dividido por 2. E vai dar ali ser metade de 32 é 16. Então vai ficar 1,6. É mais ou menos, né? Claro, tudo isso aqui é aproximado. Agora, 1,6, muito bem. Nós temos duas opções que tem 1,6, certo? Qual delas é a certa? Isso aí é curioso. Mas eu acredito que seja a de 1,6 a 1,7. Por quê? Porque aqui eu coloquei 2,2, mas como eu havia dito, poderia ser 2,3, né? 2,1 já seria muito baixo. Mas, de novo, é tudo baseado no valor da raiz de 5 aqui, a resposta. Esse é o segredinho, beleza? Certo. Então, eu diria que essa resposta aqui teria que ser maior que 1,6, mas coisa pouca, né? 1,61, sei lá, 1,62, alguma coisa assim. Por causa dos números aqui depois, né? Da vírgula. Teriam mais algarismos aqui. Mas a gente parou por aqui porque achei que era suficiente. Mas acabou que não foi. Para ter certeza absoluta da resposta. Mas me parece que a resposta é a D, tá bom? Por vários motivos lá que eu acabei de falar para você. Muito bem, então um probleminha bem legal que, veja, né? O segredo não era essa conta aqui. A partir daqui era para ser a parte fácil. A parte difícil tá aqui, ó. Né? E enxergar essas relações. Essa é a parte difícil, essa é a parte criativa, lógica do problema, sacou? Porque aqui é mecânico. Tu vai lá, faz a conta e já era. Agora, tu enxergar isso aqui que é o complicado. Então, o que eu posso dizer para você é veja bastante exemplos. E eu me sinto meio mal de ficar sempre começando as questões, porque esse é o grande problema. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar só um pincelê da próxima, para que você tente começar, tá bom? Uma rampa reta com inclinação constante, plano inclinado, tem seu ponto mais alto uma altura de 8 em relação ao solo, tá? Então tá aqui o solo, ó. Faz um desenho, entendeu? A próxima você vai começar até o desenho. Rampa inclinada, né? E essa altura aqui, ó, já até virou um triângulozão. 8. Uma pessoa começou a subir essa rampa e depois de andar 14,4 metros sobre ela, verificou que estava 2. Meu, deve ser uma rampa muito inclinada, então. Porque ela andou 14 metros e ainda só estava 2,4 metros de altura. Então é uma rampa super inclinada. Tipo, tá acontecendo assim, ó. Ô, caramba. Ela andou aqui, vamos fazer com o pontilhado, é o que ela andou. Ela andou 14 metros. Tá todo mundo fora de escala aqui, mas também não consigo ser perfeito, né? Tento. Daí, aqui, de acordo com o enunciado, foi só 2,4 de altura. Acabei que fiz tudo desenho pra você. Tá bom? Então aí nós temos um triângulozão, temos algumas relações de triângulozão, triângulos congruentes, né? Esse aqui é congruente a esse. É retângulo. Triângulo retângulo dá para usar seno, cosseno, tangente, Pitágoras, né? O ângulo desse triângulozinho aqui
é igual esse ângulo pro triângulozão, certo? Tem muita coisa aí que dá para fazer. Semelhança de triângulos, um monte de coisa, beleza? Beleza, eu vou tentar fazer. Show de bola. Show de bola. Mas eu vou te dar a dica aqui. Semelhança de triângulos, né? Proporcionalidade. Se tu não conseguir, não tem problema, eu faço. Mas isso aqui já tá na cara do gol, já. Esse cara aqui é proporcional a esse, né? Então, provavelmente a rampa toda é proporcional a essa partezinha. Não consigo me controlar. Ah, tá, vai lá, vai lá.
Vamos ver. Uh, Sims Good. Ó, como vem as fotos que vocês mandam pra mim. Podem girar antes de me enviar. Ó, vamos ver aqui. Tá me dizendo que 14 dividido por 2,4 é 6. Ah, tá. Daí você escreveu que é a distância percorrida e a altura alcançada. Não entendi. Mas depois você falou que a altura total. Altura total do que falta subir? 5,6. A distância percorrida seria esse 5,6 vezes o 6, que seria a razão dessas duas coisas. Bizarramente, sua resposta está certa, mas de uma forma muito louca, para falar a verdade. Tu tá com o microfone desligado? Isso eu desliguei só por um instante. É distância percorrida e a altura alcançada, a divisão. Sim. De 14,4 Ah, dividido tá. por 2. E a altura alcançada, beleza. Beleza. Tá bom. Tá. Tá certo. É que você fez de um jeito assim que, pô, não me parece que faz sentido. Mas chegou na resposta, isso que importa. Se você entendeu o que aconteceu, beleza. Quando eu olho para um problema como esse, eu já penso em semelhança de triângulos, proporcionalidade, sacou? O 8 é proporcional ao 2,4, da mesma forma que a rampa toda é proporcional ao 14,4. Daí a gente cria uma espécie de regra de 3, vamos dizer assim. 8 dividido por 2,4 tem que ser igual à rampa toda, vou chamar de R, dividido por 14,4. O R é o tamanhozão aqui. Tudo, de tudo, tá? Daí você faz a multiplicação cruzada e tal, a gente acha o valor do R, que vai dar 48. Então, beleza, já sei o valor da rampa toda. Quanto que ele tem que subir ainda? Que é a pergunta, né? Para atingir o ponto mais alto da rampa, essa pessoa ainda deverá andar quantos metros, né? Ela tem que andar todo o resto da rampa, que vai ser simplesmente 48 menos o que ela já andou, 14,4. Vai dar o teu 36, o 33,6 que tu achou. Beleza? Então eu faria desse jeito, porque eu de fato não entendi o que você fez. Mas você chegou na resposta, isso que importa. Ah, parece que a gente terminou matemática. Eu dou aula de física também, se tu quiser, tá? Se precisar de física aí. A gente pode ir para 2023. Tá ok? 2023? Tá. Ah, ó, vamos lá. You again. A gente entendeu que tá. Agora vamos fazer um negócio diferente. Tu vai tentar entender algo e vai me dizer o que tu tentou, o que tu entendeu, o que tu acha que entendeu. Beleza? Eu vou em cima da tua ideia. Não precisa tentar resolver. Se quiser já ir resolvendo, se tu souber, beleza. Mas se não, só tenta entender, me diz o que tu entendeu e o que tu acha que tem que fazer, de qual matéria é, tá? Certo, no caso é conjuntos, né? Aí o que eu faço normalmente é aquele diagramazinho de vento.
Desculpa, se tu falou alguma coisa, eu não ouvi. Problemas técnicos aqui. Pronto, eu enviei. Essa daí eu consegui fazer quando eu estava testando. Que legal. Tá, me explica o que você fez então. Deixa eu pegar aqui. De onde você tirou essa ideia? Digamos que eu não saiba absolutamente nada de matemática. Me explica aí. Eu fiz o Métodos diagrama de numeradores. Venn, no Aham, caso. Eu diminui 16 de 52 e 37 também eu diminui 16. aham. E depois eu somei todos os valores. E de onde é esse dois aqui? Os dois são dos alunos que não falam nenhum dos idiomas, nem inglês nem francês. Ah, muito bem. Legal, isso mesmo. Diagrama de Venn é isso. A gente tem um negócio chamado ahn, teorema de Bayes, que fala sobre conjuntos, que é assim: se tu queres a união de dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, é a quantidade dos termos que está em A mais a quantidade dos termos que está em B menos a interseção dos dois. Isso poderia ter te ajudado também, tá? É uma fórmula aí que existe para pegar quantidade de elementos num conjunto, beleza? Show de bola. Opa, próxima. Gostei de você ter começado. Deixa eu pegar a próxima aqui. Where is that? Oh my God, this aqui is very easy. Só fazer continha. Sempre tem um jeito fácil de fazer as contas, né? Eu só conheço o jeito difícil. Mas assim, a gente tem que ter malandragem. Por exemplo, 27,81. Pô, isso aqui tem a ver com 3, né? Com 9, né? Dá para transformar 27 dividindo por 9 em 13,81 dividido por 9 em 1. Não dá para dividir de novo ainda. 3 e 9, um terço. Isso aqui é a mesma coisa que um terço, poxa. Né? Vamos transformar primeiro os números em números menores. Sacou? Aqui embaixo, 35 e 10. Pô, ambos múltiplos de 5. Então, 7 divide por 5, né? Vai ficar 7 e 2. Eu vou ficar perdendo tempo fazendo mínimo múltiplo comum? Claro que não. Eu vou olhar para esse negócio e vou pensar, poxa, o 7 é a mesma coisa que 14 sobre 2. Aí já soma rapidinho. Porque tu só mantém um denominador, soma o numerador, certo? Aqui, mesma coisa. Se nós queremos 3 embaixo, 6 por 3. 2 é 6 dividido por 3. E assim vai, né? Aqui, mesma coisa. 2 embaixo, 10 dividido por 2. Já tá trocentas vezes mais fácil agora, né? Que as contas de fração estão feitas. Note que eu não fiz nada demais, né? Fiz só a continha pensei na tabuada. Foi a única coisa que eu fiz. Beleza? Então tu pode terminar agora. Vamos ver quanto tempo tu demora pra fazer uma conta dessa. É obviamente sem calculadora, tá? Certo, mas se eu demorar muito, viu? É sem Tá, calculadora. tá bom. Mas faça aí sem, pra eu avaliar como é que tu tá de continha básica.
Pronto, eu enviei como foi que eu fiz a resolução. Mas ficou Vamos bem ver. mais fácil, viu? Com a sua ajuda aí de simplificação. Tudo bem. Sabe um problema que a gente tem em prova? É o seguinte. A gente tem uma ideia e como a gente está ansioso, a gente vai seco naquela ideia, igual um cavalo que só olha para um lado, assim. Errado. Um professor, quando ele cria uma prova para uma questão para uma prova como essa, ele tenta ser muito criativo, assim, sabe? Para que você ahn, veja saidinhas para facilitar a sua resolução. Lembre-se, ele faz uma questão que é para ser resolvida, sei lá, dentro de uns 3 minutos, né? Que é o tempo que você tem para resolver cada questão aí na prova. Então, alguma saidinha tem, entende? Você não pode ir já logo na primeira ideia que você tiver, porque normalmente essa ideia é a mais mecânica. Então foi o que eu fiz ali. Eu pensei, pô, já vou fazer essas contas. Não, pô, tirar as saidinhas primeiro. Foi o que você fez. Já simplificou aqui também. Agora que tu entra na vibe da simplificação, a coisa vai. Olha só, né? Aqui você fez a mesma coisa, foi esperto, multiplicou por 2 em cima e embaixo, para juntar com esse. Beleza, legal. Para o próximo. E uma empresa, de novo nesse ritmo aí, você tentar começar. Eu só quero dar um pincelê sobre essa. Uma empresa trabalhando com 6 técnicos pode realizar um trabalho em 14 dias. O número de dias em que o mesmo trabalho pode ser realizado se a empresa usar 7 técnicos, probleminha então que parece assim, razoavelmente simples, né? Um probleminha do cotidiano. Tem a ver Regra de com três, né? exato, proporcionalidade, exatamente. Vá lá, vamos ver se tu consegue tirar por regra de 3. Só que você tem que ser esperto nessa regra de 3. Eu já vou dizer para você não me dar uma resposta muito louca, assim. Quanto mais técnicos você tem, menor o tempo. É a lógica, né? Sim, é a lógica. Tem alguma dica para resolver mais Continua rápido? sendo regra de 3, só que é uma proporcionalidade inversa. Só isso que eu posso te dizer. Né? Continua sendo regra de 3, tá certíssimo. Só que é uma proporcionalidade inversa, né? Quanto mais técnico, menos tempo. Normalmente é o contrário, né? Digamos, se você tem que para 1 litro de açúcar você precisa de 2 cubos de se 1 litro de suco você precisa de 2 pacotinhos de Tang, para 2 litros de suco você vai precisar de 4, porque quanto mais água, mais Tang, né? Certo? Só que aqui é diferente. Aqui, quanto mais técnico, menos tempo, né? 6 técnicos, 14 dias. 7 técnicos, a gente espera que seja menos que 14. Beleza?
Pronto, é inversamente proporcional, então deu 12. Isso. Na prática tem que inverter de um dos lados, né? Tipo, troca aqui e faz a conta. Isso mesmo. Easy. Mas talvez você cairia no bait, né? Na coisa do tipo, meu Deus, por que que tá tendo só números maiores que 14? Então tem que ficar esperto com essa situação. Vamos ver aqui. Trigonometry. Se o ângulo x é tal que está entre 0 e 90, e se o cosseno de x é um meio, tá? Então a gente já sabe, supostamente, que. Como assim? A pessoa que vai passar a prova tem que saber que o cosseno que dá um meio é o cosseno de 60. Então pode-se afirmar corretamente que a tangente de 2x é igual a. Bem, daí a gente tem que saber quem que é a tangente de 120 na prática, né? Sem isso, tem que saber, né, que o cosseno de que dá um meio é o 60, não tem como resolver essa conta. Isso aqui é uma coisa assim que um aluno que sai do ensino médio tem que saber, né? A gente usa isso aí a vida inteira. Então, x é 60. Claro, existe um outro valor de x que faz o cosseno ser um meio. Se eu não me engano, é o 300. Cosseno de 300. Só que tem que estar entre 0 e 90. Bem, então a pergunta é, quem que é a tangente de 2x? Ou seja, quem que é a tangente de 120? Bem, aí vai do que você tens em mente, né, para resolver. Eu, por exemplo, faria de um jeito muito demorado, porque eu não consigo decorar certas propriedades trigonométricas. Mas eu consigo fazer desenhos que me orientam muito bem. Eu vou desenhar aqui um círculo trigonométrico. A gente quer 120. Quem quer a tangente 120? Eu não sei bem as coisas com tangente. Eu sei bem as coisas com seno e cosseno. O que é o 120? O 120 é 180 menos 60. Ok? Ok. Então, de tal forma que aqui seria 60 graus. Então, se aqui é 60 graus, obviamente a gente tem simetria com os 60 graus do lado daqui, né? Vão ser os mesmos valores, só que com sinais diferentes, né? No caso, para o cosseno. A gente já conversou hoje que o cosseno de 60 graus é um meio. Então, significa que o cosseno de 120 graus vai ser menos um meio. É porque é 60 para a esquerda. E quem que é o seno, né? O seno é raiz de 3 sobre 2. Quando a gente está falando de círculo trigonométrico, a vertical é seno e a horizontal é cosseno. Mas aqui são só distâncias mesmo, tá? Aqui a distância até a origem é menos meio, e aqui a distância é raiz de 3 sobre 2. Porque eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é uma coisa que eu tenho que saber também. Claro, daria para eu voltar um pouco mais, fazer ali um triângulo, fazer Pitágoras, essa frescura toda, mas se tu vai para uma prova como essa, você tem que saber, tá? Algumas coisinhas assim. Tá bom, Fia. Agora o que que a gente vai fazer? Eu também sei outra coisa, que a tangente ela é igual a seno dividido por cosseno. Os valores de seno dividido pelos valores de cosseno. O valor de seno que a gente pegou aqui, raiz de 3 sobre 2. E aqui menos um meio. Mata-mata, menos raiz de 3. Certo? Então Certo. esse foi o jeito que eu fiz. Né? Note como um desenho nos orienta muito bem, né?
Existem outras formas de fazer? Existem trocentas formas de fazer, trocentas. Você poderia usar propriedade trigonométrica, poderia usar. Cara, você poderia fazer isso aqui, ó. Uma propriedade que a gente aprende assim, lá no médio também, que eu nunca lembro. Tangente 2x igual a 2 tangente de x por 1 menos tangente ao quadrado de x. De onde que isso aqui sai? Sai do cossa cossa senta senta, né? Que é o. Ah, quer saber? Eu vou até te fazer uma coisa já. Deixa eu abrir aqui. Para abrir um arquivinho. Ó, isso aqui é um arquivo cheio de relações trigonométricas, tá vendo? A gente podia usar essas double angle identities, que são propriedades de quando tens duas vezes o ângulo, né? Tem essas propriedades aqui de quando tu somas um ângulo específico, tu tá somando, né, para dar 120, tu tá somando 30 no 90. E assim vai, sacou? Tem trocentas formas de fazer isso. Poderia até fazer Pitágoras. Meu Deus. Então eu fiz a forma que eu acho mais didática de fazer aqui, né? Que é com desenho. Eu acho mais fácil também, sendo bem sincero. É, tá bom? Tá bom, entendi bem esse jeito aí, viu? Gostei de ouvir isso. Gostei muito porque eu tenho uma proposta para você. Deixa eu só fazer essa proposta aqui. Você já sabe qual é a proposta. Foi uma das coisas que a gente não fez nessa aula, que é eu criar um problema parecido e você resolver. Então, Ok, pode fazer. Agora que eu entendi, dá pra fazer. show de bola. Vai ter ângulos diferentes e tal, mas a lógica é a mesma. Só deixa eu pegar o problemita aqui. Enquanto isso, eu vou estar salvando o negócio para te enviar. Tá, legal. Ah, bah, mas aí ele avacalhou demais aqui. Aí o, aí o bagulho avacalhou demais contigo. Porque ele tá mandando um mano aqui muito complicado. Não, 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 não vou avacalhar tanto contigo. Se bem que dá pra fazer também, né? Mas isso aqui tá difícil demais. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui o que o Gemini me deu. Não vou avacalhar assim contigo. Ah, ele tá dizendo que o seno de x é 3 quintos. Eu vou dizer que o seno de x é um meio, ok? E ele quer saber quem é o cosseno de 2x. Razoável, razoável esse problema aqui. Gostei. Pode deixar cosseno de 2x lá mesmo, tá bom? Ignora essas opções aqui. Eu quero não só saber o cosseno de 2x, como eu também quero saber a tangente 2x. Beleza? Beleza. Manda o modelinho, por favor. Ah, é verdade, não mandei. Deixa eu mandar pra você. Vou mandar as duas coisas antes que eu me esqueça. Então vai lá, boa sorte.
Deixa eu te explicar. Nesse caso aí, eu acho que ficou até mais fácil do que a primeira, porque o seno de 1/2 é 30 graus, não é isso? Exatamente. Então, o cosseno de 60 seria a resposta, no caso, 1/2, e a tangente de 60 seria a raiz de 3. Bem, muito bem. Easy, né? Se a gente sabe o ângulozinho ali, virou conta de escola. Vamos para a próxima. Tô muito gentil contigo hoje, que é isso. Ainda bem, viu, que trigonometria, o negócio é difícil para mim. Daqui 2 horas de aula, se a gente não for legal com o aluno, ele acaba querendo matar a gente no fim. Seja f a função real de variável real definida com isso aqui, não pode zero. Por f isto. Não pode o zero, por quê? Não poderia o 1, eu acho. Se para um número inteiro n maior que 1 definirmos isso, então f de 3. Uou. Curioso. Muito bem. Tô pensando aqui, tá? Como é resolve. Rapaz. Ele tá querendo que a gente simplesmente coloque ao cubo a coisa? Não, na verdade é uma função composta que ele quer. Eu até entendi. A f de 3, de acordo com essa fórmula aqui, que é o que a gente quer, né? Vamos focar no que a gente quer. Vai ser igual a função composta da f de 2. Ou seja, pegar f de 2 e jogar dentro da f. Mas quem que é f de 2? Né? Para eu poder colocar dentro da f e descobrir. F de 2, pela mesma fórmula, vai ser igual a f de 2 menos 1, que é só f. Muito fácil. Então eu preciso primeiro descobrir quem é f de 2 para jogar aqui e descobrir quem é f de 3. Essa é a lógica. Estamos falando de função composta. Só para você lembrar depois. Muito bem, então vamos jogar f dentro da f. Quem é f? F é isso aqui. Então eu jogar f dentro da f, que é o que ele está mandando fazer aqui, é onde tiver x eu colocar f de x. Ou seja, vou até copiar aqui, porque eu sou muito preguiçoso. No lugar tá x, eu vou colocar f de x. E aqui também vou colocar f de x. Mas quem que é f de x? X sobre x menos 1. Ok? Só. Vou até deixar esse cara verde aqui. Aqui também verdão. Beleza. Bem, agora você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou simplificar. E a gente já jogar as coisas assim, né? Não é legal. Vamos fazer assim, x sobre x menos 1. E aqui, obviamente, esse menos 1 pode virar x menos 1. Então, vai ficar x menos 1 sobre x menos 1. Só que como esse negócio, eu estou fazendo a multiplicação com o cara aqui de cima, então tem que inverter. Regra da fração invertida, né? Que você já usou hoje, por cima. Daí ficou legal, porque cortou... Opa. Cortou esse cara com esse já. Aqui vai ficar x menos x, que dá 0, e sobra 1. Ah, olha só que maravilha. Depois de todas essas simplificações, tudo aquilo ali virou x, apenas. Eu sei que eu fiz as simplificações um pouco rápido, mas tem um motivo para isso, você já vai ver. Tá bom? Então, beleza. Eu peguei aqui, joguei a f de x dentro da f de x, ficou desse jeito, fiz a substituição de quem é f de x, fiz a inversão, joguei essa fração para cima invertida, né?
Claro, juntei esse menos 1 aqui desse jeito, mínimo múltiplo comum, em outras palavras. Mesma coisa que multiplicar o 1 por o menos 1, né, por x menos 1, vezes x menos 1 aqui, x menos 1 aqui, juntei os dois, pá. Só x. Maravilha. Então significa que o quê? Significa que a f da f de x é só x. E a f da f de x é a f de x ao quadrado aqui. E a gente precisava para quê? Para achar quem é f de 3. A f de x ao quadrado é a mesma coisa que x. Então eu venho aqui, apago e coloco x. Ah, acabou a conta. A f de 3, a f de x ao cubo, né? É igual à própria f de x, que por sua vez é isto. X sobre x menos 1. Vamos ver se a gente tem essa opção como resposta. X sobre x menos 1, resposta D. Muito fácil. Então presta atenção que eu vou revisar agora, tá bom? Tá bom. Então tá bom, nós temos aqui, queremos saber quem é f de 3. Como é que eu obtenho essa tal dessa f de 3? Olha para essa fórmula. Coloco 3 no lugar do n. Vai ficar f da f de 2. Então preciso saber quem é f de 2. Usa a mesma fórmula. Coloco 2 no n, vai dar f da f de x. Função composta, tudo função composta, função dentro da outra. Vamos encontrar quem é f de 2, então. Vamos lembrar que f de x é isso. Então a f da f de x é pegar isso, e no lugar do x, colocar a função que a gente quer. Isso é função composta, jogar a função no x. Mas quem que é f de x? Vou lá e coloco f de x. Agora eu vou lá e simplifico. Né? Mantenho esse, inverto esse. Juntei esses dois aqui. Juntei isto com isto, né? Transformando menos 1 em menos x menos 1 sobre x menos 1. Aí ficou desse jeito. Cortou bastante coisa aqui, né? Esse matou com esse. X morreu com x aqui, sobrou só o menos com menos dá mais 1. E esse x aqui, então, significa que sobrou só x. Ou seja, a f de 2 é só x. Maravilha, porque o que a gente quer saber é f de 3, que é f da f de 2. É só x. Então a gente quer saber na prática quem é f de x. F de 3 é f de x. É o que o programa está nos pedindo. E f de x é x menos 1. X sobre x menos 1, que é essa opção aqui. Pegou a ideia? Acho que sim. Função composta, no caso, é uma dentro da outra, mas no caso, como é f de 3, primeiro você descobre f de 2 para depois descobrir a f de 3, é isso? Exactly. São duas compostas, uma dentro da outra. Exatamente. Muito bem. Então, como eu já fiz todo esse serviço de pedreiro para você, o que eu vou pedir para você fazer? Quem é f de 4? Ok? Ok. Ou seja, dar sequência ao que eu estava fazendo. Vou salvar aqui e vou te enviar. Então, pode me enviar o passo a passo aí da tua resolução.
Eu enviei, no caso, deu X, o f de 4. Porque X. ela volta a ser o valor de f de 2, no caso. Maravilha. Muito bem. Eu demorei. Pois é. Achei que daria para ser um pouquinho mais rápido. Mas acontece. Essa é a resposta, pelo menos. Vamos para a próxima. Trigonometria de novo. Deixa eu colar aqui. Aqui ele fala que o seno de 30 é 1/2, daí facilitou demais. Esses problemas de trigonometria, pelo que eu vejo, são os mais difíceis da prova. A prova não tá difícil, né? Vindo assim daí, de onde é, do Ceará, que é o lugar mais treta, Isso. eu acho que, pô, tá até fácil demais a prova. Mas, beleza. Vamos lá. Considere um círculo com centro no ponto O, cuja medida do raio é 1 e E um ponto exterior ao círculo. Exterior ao círculo. Se x e y são pontos do círculo, tais que EX e EY são tangentes a esse círculo, EX e EY são o quê? São segmentos de reta. E vão desses pontos do círculo até E. Uma situação como essa, cara, a gente tem que desenhar. EX e EY são tangentes. Retas tangentes. Então, vou desenhar uma reta tangente. Então, aqui pode ser o ponto X. E esse ponto E pode estar ali na reta marrom de novo. Só que esse ponto E vai ter que também ser um ponto da reta EY. E também é tangente. Então, por hora, eu vou chamar esse carinha aqui de EX. EY também tem que ser uma reta tangente. Então, vamos fazer uma reta tangente assim. E esse ponto ali, outra cor, é o Y. Onde vai estar o tal do ponto E que define essas retas? Obviamente, depois que a gente faz o desenho, a gente percebe onde está o ponto E. Porque tem que ser um ponto comum das duas retas, né? Das duas retas que são tangentes à circunferência. Elas são definidas justamente pelo E e por esses pontos que fazem parte da circunferência. Então a gente olha, vê que rola um cruzamento, pô, já era. É ali. Ok? Então esse ponto Ok. comum aí, as duas retas, muito bem. E se a medida do ângulo x e y, o ângulo x e y, pode ser esse ângulo. Tá faltando cor aqui, eu tenho que fazer mais cores aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo x e y. É 60 graus, de acordo com. Claro, meu desenho tá um lixo, mas isso aqui acredita que é 60 graus. Claro que no desenho aqui tá muito mais que 60. Então, a medida da área centímetro quadrado do quadrilátero convexo, cujos vértices são O, X, E, Y, OX, quem é O? Ah, o O é o centro, de acordo com o enunciado. Daí vai ter um quadrilátero, que é O, X e Y. Tá faltando cores. Mas eu sou tão burrinho que eu não sei fazer cor direito aqui. Vamos fazer uma ballpoint. Tem como fazer cor, mas eu não sei. Só me deu essas opções. Diminuir o tamanho aqui. Esse é o quadrilátero que ele quer. Ele quer saber a área. Ok? Ok. Muito bem. Daí ficou fácil, né? Por quê? Nós sabemos que uma reta tangente ela tem que fazer 90 graus com a circunferência, porque senão ela não seria tangente.
Então é 90 graus, aqui também é 90 graus. Esse aqui é 60, e nós temos um quadrilátero. Todo quadrilátero tem 360 graus dentro. Então, 90, 90, 180. 180 mais 60, 240. 240 para 360, 120. Tá bom. Que mais informações nós temos? Nós temos também esses tamanhos aqui. Aqui mede 1 e aqui mede 1. De onde eu estou tirando isso? Do enunciado. Falou que o raio é 1. Esses tamanhos claramente são os raios, né? Vão até a circunferência. Então, nós temos muitas informações aqui para encontrar o que o problema pede. Ele quer saber a área. Muito bem. Como é que nós vamos encontrar a área? Tem tanta forma de encontrar a área. Base vezes altura dividido por 2 daria a área de um triângulo. Hum. Como é que isso ajuda o Grêmio? Tô pensando aqui. Tem tanta coisa. Tô na cara do gol aqui. E pra gente encontrar essa área. Tipo, dá pra encontrar a área do tamanho dessa fatia muito tranquilamente, mas isso aqui não daria. Mas isso aqui é um triângulozinho? Daria, ou não? Não tem, não... É, daria pra encontrar a área desse triângulo pelo teorema da área, que é... Existe uma fórmula, além de base vezes altura dividido por 2, tá? Que é essa aqui, olha só. A área de um triângulo, ela é um meio dos lados, vamos chamar assim de lado A e lado B, vezes o seno do ângulo entre os lados. Mas isso só serve para um triângulo, não para um bicho desse. Claro, eu poderia transformar isso aqui em dois triângulos. Só que daí tá o problema, eu não sei quem são esses lados. Teria que achar eles de alguma forma. Então, estou tentando pegar o jeito mais direto de fazer isso. Mas tá difícil. Fazendo assim aos poucos dá para resolver, mas eu estou pensando se não tem um jeito mais direto. Assim. Acho que a gente vai ter que fazer isso aqui. Que aqui a gente tem um triângulo retângulo em cima, um triângulo retângulo igual embaixo. Se eu encontrar a área desse triângulo aqui, está resolvido. Né? Mas como é que eu vou encontrar a área desse triângulo? Forma muito fácil. Porque, obviamente, nós temos simetria aqui. Afinal de contas, eu estou cortando exatamente no meio. Portanto, isso aqui é um triângulo de 60. Estou pensando só nesse triângulo aqui de cima, tá? Vou até pintar ele. Isso aqui vai ser um triângulo que tem 60 graus aqui, metade de 120. Né? Então, eu posso, tipo, fazer muitas coisas aqui. Eu posso, por exemplo, encontrar o tamanho desse lado. Ou esse, né? Usando seno, cosseno. Bem fácil, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira saber essa diagonal zona aqui. Vai ser o cateto adjacente. Então, vai ser cosseno de 60 igual o cateto... Não, peraí. Esse lado aqui é a hipotenusa. Mas vai ser o cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero saber. Vou chamar isso aqui de Hzão. Quem é o cosseno de 60? É um meio. Então, H é 2. Então, esse ladão ali mede 2. Tá bom? Então, Sim, tá bom. agora que a gente já sabe que esse ladão aqui mede 2, tá resolvido. Para encontrar a área toda, vai ser... Opa, só deixa eu atender aqui.
Eu vou ter que pegar uma entrega lá embaixo, isso vai demorar uns 30 segundos. Acho que você consegue resolver isso aí. Minha dica, você pode encontrar pelo teorema da área. Te apresentei essa fórmula agora há pouco. Ó, usa ela aqui. Já volto, vou pegar a minha encomenda. E aí, conseguiu achar a área? Não esqueça que você está no mudo. Ainda não. Vamos lá. A gente já sabe que esse lado mede 2, o H, certo? Certo. Acabei de fazer a conta aqui, mede 2. Então, a gente tem um triângulo assim, assim, assado. Aqui mede 1, aqui mede 2, aqui mede 60. Lembra que eu estou pegando só metade, né? E se os dois são iguais, depois que eu pegar a área dessa metade aqui, é só multiplicar por 2. De acordo com o teorema da área, então, a área é igual a 1 meio vezes o tamanho dos dois lados, vezes o seno do ângulo entre eles. Então a área vai ser basicamente o seno de 60, que é a de 3 sobre 2. Só que a área total é o dobro disso. Porque são dois triângulos iguaizinhos. Formam aquele quadrilátero. Todo triângulo é a soma de dois quadriláteros. Então a resposta é raiz de 3. Temos essa opção? Claro que temos. Beleza? Então, de novo aí, infelizmente, se você empacar assim, um probleminha, o desenho ajuda, mas o desenho demora, né? Então, eu mesmo acho que sem o desenho eu não conseguiria resolver esse problema só de cabeça, assim. Foi na hora do desenho que eu percebi que rolaria essa interseção aqui, né? O ponto E é definido pela interseção dessas duas retas, né? Forma-se a simetria, etc. Beleza? Então tá bom. Beleza. Show de bola. Segunda-feira a gente às 10, beleza? Beleza, combinado. Então tá bom, até lá. Tchau, valeu. Tchau.